Você já recebeu um diagnóstico na sua ressonância magnética com o nome discopatia degenerativa e você ficou muito preocupado e não sabe o que isso significa? Eu vou trazer para você hoje todas as explicações dessa patologia e o mais importante, eu vou dizer para você por que ela acontece. E quando você entender por que ela acontece, como ela acontece, você vai entender as melhores maneiras de você tratar. Então vamos à minha vinheta e eu já peço para você responder aqui nos comentários, deixar para mim se você tem esse diagnóstico ou se você acorda travado pela manhã ou se simplesmente sente dor na sua coluna independente de onde ela esteja. E é claro, curtir esse vídeo, compartilhar com muitas pessoas e se inscrever no meu canal. Então vamos lá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui comigo. É uma honra ter a sua atenção, ter você aqui no meu canal. Quero te agradecer com muita gratidão as interações, as mensagens, os comentários, os compartilhamentos. Assim eu consigo continuar ajudando você e também outras pessoas com o meu conhecimento. Discopatia degenerativa. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal sobre essa patologia. Nos meus 17 anos de vida clínica como fisioterapeuta, na minha clínica, eu posso falar para você que entre 10 pacientes que eu atendo com dor, os 10 têm discopatia degenerativa. Muitos ainda não têm hérnia de disco, mas já apresentam a discopatia. O que seria essa patologia e o que ela pode... Quais são as consequências se você não ficar atento e não começar o tratamento o quanto antes? É minha função como profissional de saúde trazer para você conhecimento. Conhecimento liberta e ele ajuda você a ser proposital, a programar a sua vida com independência locomotora, com felicidade e com saúde biológica e imunológica. Porque hoje, com os estudos da neurociência e da epigenética, a gente já consegue fazer a relação de maneira muito tênue, muito intrínseca, muito próxima, que viver com dor crônica gera várias consequências para o seu sistema imunológico e para a sua saúde mental, cognitiva e também emocional. E as pessoas vivem com dor crônica. Elas vivem remediando à base de remédio, buscando alternativas que não estão tratando o que elas têm e com isso tudo vai se agravando a longo prazo. Por isso que é muito comum você ter um exame hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, os seus sintomas piorarem. Quando você faz um novo exame, você tem mais patologias associadas. E aquele remedinho que você tomou há 1 ano atrás, hoje não faz mais efeito, até porque remédio não tira dor mecânica. Aquela fisioterapia que você começou, indo só para o sintoma, só fortalecendo onde dói, só alongando onde dói, colocando um aparelhinho, os famosos choquinhos, hoje não funciona mais. É como água com açúcar. Por quê? Porque o seu corpo ele já criou mais compensações, ele se adaptou mais para o negativo porque as causas não foram tratadas. Então, quando eu trago conhecimento para você, eu trago uma liberdade. Você consegue dar oportunidade para o seu corpo se autocurar, porque ele tem poder de autocura desde que os meios estejam livres, atuando nos meios, nas causas. Então, nada é do nada. O que seria uma discopatia degenerativa? Nada mais é do que um achatamento, uma desidratação do disco intervertebral, que é o amortecedor da nossa coluna, o travesseirinho. Ele foi feito para ter dentro dele água, para que ele consiga ter uma boa complacência. O que seria isso? Uma boa absorção do impacto, um travesseirinho, protegendo a parte mais importante, o miolinho dele, que nós chamamos de núcleo pulposo. Quando esse núcleo estoura, o ligamento que segura ele, que são vários feixes de ligamentos que seguram ele, dando estabilidade para esse disco, para que ele consiga fazer os movimentos de deslizar para frente, para trás, como se fosse um olhinho na sua coluna, facilitando a sua movimentação. Quando existe muita sobrecarga no disco, ele começa a ficar fragilizado e ele não dá mais conta de ser o guardião do seu núcleo. Então, toda a hérnia de disco, previamente aconteceu uma discopatia degenerativa. Você começa a desidratar o disco. E é uma lenda dizer que isso é normal, que isso é comum, que é normal da idade, que é normal do envelhecimento. Se fosse assim, pessoas jovens, adultos jovens, não teriam hérnia de disco, não teriam discopatia. E
hoje, cada vez mais, nós temos esses pacientes cada vez mais jovens desenvolvendo patologias na coluna por desgaste, compensação, desidratação e sobrecarga. Nós podemos também comparar com pessoas idosas, como que os orientais conseguem ser centenários, com qualidade de vida locomotora e mental, e aqui no Ocidente a gente não vê isso acontecer. Como que, eu vou deixar uma pergunta para você, como que um ocidental aqui chega aos 80 anos, aos 90? Como que um oriental chega? Faça essa comparação. Então, a gente não pode generalizar dizendo que tudo é do envelhecimento, até porque nós temos como ser propositais e envelhecer com o corpo saudável, com o corpo com função, com independência. E com dor, você não tem independência. Quando esse disco começa a desidratar, ele está sofrendo uma sobrecarga, um excesso de movimento com movimentação e sobrecarga, que nós chamamos de hipermobilidade. Então ele começa a não dar mais conta de proteger o núcleo. Isso acontece por um motivo, o próprio nome já diz, sobrecarga mecânica. É uma postura disfuncional que está em desequilíbrio, apresentando desvios posturais como retificação da curvatura, da lordose, que são as curvas da coluna. Quando a coluna está reta, existe uma retificação da curvatura fisiológica. As curvas, as lordoses foram feitas para amortecer, ajudar a coluna a ter uma boa complacência da absorção de impacto que começa pela ação da gravidade, que age de cima para baixo, somado à musculatura fraca. Então, ou pessoas que treinam demais, que passam mais de 1 hora fazendo atividade física, que pegam muito peso na sala de musculação, que trabalham movimentos com velocidade e peso de maneira associada, que não combina, ou você trabalha velocidade, ou você trabalha pesado demais, que não tem consciência corporal, que fazem exercícios errados. Essas pessoas começam a sobrecarregar esses discos. Ou uma pessoa com sobrepeso, sedentária, tem a musculatura fraca numa regra geral, ou também pessoas com desequilíbrio muscular. Ela tem uma cadeia anterior muito mais forte, que são os músculos da frente, que eles são todos entrelaçados em cadeias, ou ela tem a cadeia posterior mais forte, gerando um desequilíbrio. E com isso, onde há desequilíbrio, existe dor, existe lesão, existe doença. Onde existe equilíbrio, não há dor, não há lesão e não há doença. Então eu costumo falar que a prevenção é sempre o melhor remédio. Se as pessoas buscassem um tratamento postural de RPG, por exemplo, reeducação postural global, de maneira preventiva, alinhando o carro anualmente, você não tem desequilíbrios, tanto por assimetrias, por peças ósseas, como desvios na coluna, como também musculares, porque o RPG ele consegue atuar tanto na parte muscular, proprioceptiva, como também nas suas assimetrias e desvios. Então eu citei a retificação, nós temos também a hiperlordose, que é um aumento exagerado da curvatura lombar, a hipercifose, um aumento exagerado da curvatura torácica, jogando os ombros para frente, anteriorizando a cabeça, uma hiperlordose cervical, tudo isso, quando a curva começa a ficar muito aumentada, eu também gero um estresse muito grande no canal medular, e com isso eu vou jogando carga nesses discos, somado a uma musculatura em desequilíbrio, e as assimetrias, que muitas vezes vêm associadas também por um desvio chamado escoliose, em S ou em C, que é um desvio tridimensional, que inclina o tronco e gira em cima do quadril, gerando assimetrias, um ombro mais baixo, outro mais elevado, um quadril assimétrico mais baixo, outro mais elevado, como consequência uma perna mais curta. Nós temos também a questão de uma cintura mais acentuada e a outra menos. O que vai acontecer com essas assimetrias? Eu vou jogar muito mais carga em um membro do que no outro. Aí, além da minha coluna sofrer, eu começo a desenvolver as bursites, as tendinites, até chegar nos desgastes, nas artroses. Veja, é todo um processo em que a causa está na postura disfuncional e sempre aliada a causas psicossomáticas. É meio a meio, 50% é uma postura disfuncional, uma biomecânica disfuncional entre desvios e desequilíbrios musculares, ou excesso de sobrecarga por própria carga, digamos assim, na atividade física, execução de movimentos errados, falta de mobilidade articular, sobrecarregando outras articulações, e a outra metade, psicossomáticas, que tudo começa na sua mente. Quando eu vivo com uma mente estressada, ou no futuro, ou no passado, com
pensamentos que eu não estou vivendo agora, não tendo autoconhecimento, eu ativo muito o sistema nervoso de luta e fuga, produzindo mais hormônios do estresse e, como consequência, eu vou gerar muitas tensões musculares de maneira desequilibrada, sobrecarregando as articulações e as vértebras, porque o músculo ele fica muito forte quando ele é treinável e você consegue deixar esse músculo forte tanto de maneira mecânica na academia. Quem começou a academia sabe o quanto que você ficou forte, se você comparar o que você era, como também com os seus pensamentos, porque a cabine de controle do seu corpo é o sistema nervoso. E o sistema nervoso central ele é dividido em dois, em central e periférico. O periférico está dentro da sua coluna, que é a sua medula, inervando todo o seu corpo. Nós temos neurônios circulando dentro dessas inervações. Então, você precisa entender essas causas. Qual é o sintoma muito clássico de uma discopatia degenerativa? Acordar travado. Não é normal você acordar muito ruim com uma coluna dura, rígida, em bloco, em que você anda se segurando nas coisas nos primeiros minutos e depois quando você começa a caminhar, depois de alguns minutos, você consegue voltar à posição. Isso vai melhorando ao longo do dia, esses sintomas. É o seu corpo falando com você, o corpo fala, ele grita, avisando que já existe algo errado, porque o disco reidrata à noite. Então, quando você acordou que você foi contra a gravidade, você já tinha um achatamento, um núcleo que já estava migrando, um disco fragilizado, tocando nessas inervações. Na hora que ele reidratou, ele tocou mais ainda, e aí você sente esse espasmo muscular, que é o seu cérebro tentando proteger você. Ele manda informação para os músculos da coluna ficarem mais rígidos para poupar este movimento. E você não olhando isso, não corrigindo essas causas posturais, continuando com uma postura disfuncional, você vai ganhar uma hérnia de disco. Então, toda hérnia de disco vem previamente a discopatia degenerativa. O que eu indico para você? Um trabalho postural, sendo que esse trabalho, a base desse trabalho precisa ser o método RPG e como coadjuvantes, nós temos as atividades físicas excelentes, como o método Pilates, os exercícios funcionais de mobilidade articular, porque as pessoas hoje não treinam mobilidade, isso é muito importante, associado à parte do trabalho emocional, do autoconhecimento e da musculação. Sem músculo você não tem nada, mas precisa ser uma musculação muito equilibrada, respeitando hierarquias de tecidos e as cadeias posturais. Eu não posso fortalecer muito mais a cadeia anterior do que a posterior e vice-versa. Eu não posso fortalecer mais os membros superiores do que os membros inferiores. Precisa existir um equilíbrio. Então é o que eu indico para você. Eu peço para você começar a pensar sobre o assunto, o que você anda sentindo, o que o seu corpo está falando para você, como que você acorda, você já sente dor, você já está sentindo, além dessa dor na coluna, uma irradiação para os membros, para os braços, para as pernas, dores de cabeça constantes. Então comece a fazer essa análise e comece a cuidar da sua postura de maneira prévia. Se você não tem dor, agora é a hora de você começar a equilibrar a postura para que essas patologias não se instalem em você, sendo proposital, envelhecendo com qualidade de vida. Aqui no canal nós temos várias dicas de maneira aleatória, de treinos de musculação, de alongamentos, o que você pode estar fazendo para melhorar a sua qualidade de vida já tendo esses sintomas. Então você pode maratonar todos os vídeos e aprender. E se você quiser ter um autotratamento, um autocuidado, atuando nessas causas de maneira global, na sua biomecânica, entre desvios na coluna, corrigindo desvios de maneira geral, fortalecendo a musculatura de maneira equilibrada entre cadeia anterior e posterior, fazer um treino de musculação completo, totalmente seguro e aliado, aprender a se exercitar da maneira correta, programando o seu envelhecimento, a sua vida, trazendo qualidade de vida e também entrar no processo de autoconhecimento, se conhecendo e aprendendo a regular as suas emoções através da reprogramação mental e do autoconhecimento, eu convido você a conhecer o meu produto de autotratamento para pacientes, que é o Transforme a Sua Postura em 30 Dias com o Método Personal Físio, que é um método criado por mim com 25 anos de experiência na área da saúde, em que eu uni a fisioterapia com a educação física, minhas duas profissões de base, e todas as minhas especialidades. Nesse protocolo,
protocolo que eu criei para os pacientes para conseguirem se tratar em casa, nós temos os módulos, um passo a passo de exercícios de fortalecimento, exercícios de pilates, proprioceptivos e de mobilidade e um módulo exclusivo de RPG para você tratar tudo isso da sua casa e viver livre de dor, e também um módulo exclusivo com treino completo de musculação, com muitas variáveis de exercício com acesso de 1 ano. E o mais importante, eu vou ajudar você a se exercitar de maneira consciente, de uma maneira saudável. Você vai aprender a fazer o exercício da maneira correta para que você não se machuque se você não tem nada, e se você tem, com um olhar ainda mais cuidadoso, seguindo esse passo a passo. Então eu convido você a conhecer, entrando no site, aqui na descrição nós temos o site, assistir o vídeo, e qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a minha equipe no meu suporte. Quero agradecer a sua atenção, foi uma honra estar com você. Muito obrigada pela sua audiência, pelos compartilhamentos, por estar aqui comigo. Lembrando, dê uma olhadinha se você já é inscrito, ative os sininhos com as notificações para você não perder nenhum vídeo meu e também dos meus convidados do meu podcast. Agora é a hora em que todos os episódios estão aqui no meu canal. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.